E no vídeo de hoje nós vamos aprender como guardar e conservar a sua coleção de disco de vinil depois da vinheta. Salve Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, hoje dia 12 de 10, né, Mateuzinho? Então, Dia das Crianças, e hoje em homenagem quem vai aparecer no vídeo aqui é o Matheus, né, Matheus? E, cara, o papo de hoje aí é um papo que sempre rola aí nas comunidades, né? Como a gente vai guardar e conservar, principalmente conservar a nossa coleção de discos de vinil. Normalmente o que acontece, cara? Depois da gente receber o disco, quando o disco não é novo, né? Se a gente compra num sebo ou alguma coisa neste sentido, a gente tem que fazer uma higienização. Eu gravei um vídeo sobre como higienizar seus discos, vou deixar aqui em cima. Então tu se liga aí, se tu não sabe como higienizar os discos, tu já pode conferir neste vídeo, né? Também dá para fazer aquela limpeza que a gente precisa fazer nas capas, também tem outro vídeo aqui que eu também gravei, né? Nesses dois casos é tanto lavar um disco de vinil como também lavar os CDs, higienizar capas também de CDs e disco de vinil, tá tudo aqui nesses vídeos que eu mostrei anteriormente. Então depois da gente higienizar, né, como eu comentei nos vídeos anteriores que você pode ver nos vídeos do canal, a gente tem 3 pontos importantes para guardar, né, e conservar a nossa coleção de discos de vinil. A primeira etapa é como escolher os sacos de proteção externas, né, devido aos formatos de disco, gatefold, disco simples, disco duplo com gatefold. O segundo ponto é a proteção interna, né, os sacos de proteção internas, então que tipos existem, quais materiais existem. E o terceiro ponto aí é como a gente realmente guardar depois de ter passado por todo esse processo. Eu tenho aqui, ó, em mãos um disco gatefold, né? Então ele é um gatefold, e além de gatefold, Sepultura, ele é um vinil duplo, né, cara? Tá aqui, gatefold, vinil duplo. E aqui eu tenho uma sacola, cara, um saco, né, aquele saco externo, né, aqui. Qual é a dimensão ideal para um disco como esse, que ele é um vinil duplo, gatefold? O ideal é, deixa eu até pegar aqui para não falar bobagem, cara, eu tenho aqui anotado, ó, quando eu compro sacos externos, eu já divido eles, ó. Aqui eu tenho um 32,5 centímetros, e aqui eu tenho um 31,5 centímetros, e aqui eu tenho um 33, cara. Ele é um saco maior, né? Então, assim, cabe um disco gatefold perfeitamente aqui, um disco gatefold e vinil duplo, perfeitamente aqui. Então, sempre que quando você for fazer a aquisição de um disco de um gatefold duplo, né, disco gatefold duplo, o ideal é você comprar um 33,5, porque ele vai caber muito bem, cara, e não vai rasgar os cantinhos, né, amassar. Então você vai conseguir colocar perfeitamente ele aqui, sem muito, ó, e ele ainda sobra um pouquinho para você colocar os discos. E fica perfeito, cara, olha aí, ó. E ainda ele fica com uma leve sobra, né? Não fica estrangulado, né? Não fica apertado, pressionando. Então é muito bom para conservar. Então tá, primeira dica é gatefold duplo, 33,5 centímetros de diâmetro a sacolinha. E normalmente, cara, tem uma medida aí para espessura que se chama micras. Essa aqui é de 0,20 micras, tá? Então anota aí para não esquecer. Quando a gente está falando de um disco simples, né, não gatefold, um disco normal, simples, a gente procura comprar, colocar nesses sacos externos o de 31, é esse aqui, o de 31 centímetros, né? Ele cabe perfeitamente, né? Ele é feito para isso, né, cara? Para disco simples, sem gatefold. Então ele também vai ficar bem embalado, ó, ele fica um pouquinho solto, não pressiona os cantos, né? Não estraga. E também, cara, eu gosto de utilizar essa medida de espessura que é 0,20 micras, cara. E isso porque, cara, ele é um pouquinho mais grosso, né? Então dá uma protegida. Normalmente, quando a gente compra discos usados, cara, eles trazem, né? Alguns vendedores colocam os sacos externos novos, zerados. Mas eles são mais fininhos, cara. Eu gosto, primeiro, né, de colocar fora, como vocês viram nos vídeos sobre higienização, e colocar uns sacos zerados. Mas também porque eu acredito que esse diâmetro aqui vai proteger mais do que aqueles mais fininhos. Então eu utilizo isso. Por outro lado, também existem os discos gatefold, mas são disco único, né? Vinil único, né? Não tem mais nada, é só um vinil. Então, para esses aqui que são capas gatefold, ó,
Esse aqui do Jethro Tull é Gatefold, e ele tem um booklet aqui de algumas páginas, então, por mais razão ainda, eu compro e utilizo os sacos 32,5 centímetros aí, né? Que aí tu consegue colocar eles e eles ficam com bom espaçamento também, assim como os outros dois, né, cara? E sempre utilizando, então, a dimensão 0,20 micras, cara. Isso é muito importante porque aí você consegue conservar melhor os seus discos, né? Então você não vai ter problema que rasgue a capa, que amasse a capa nos cantos, a não ser que você coloque numa prateleira muito pressionada, mas no geral ele mantém uma conservação muito boa das capas e também do disco em si, da mídia física em si. Então vamos ao ponto número 2 aí, que é a proteção interna, né? Quais são os tipos de materiais que tem no mercado e quais que eu uso e quais você pode utilizar aí e usar no seu caso. Então vamos lá, quando eu recebo um disco novo, né, cara, por exemplo, esse aqui do Ghost, ó, ele vem com deixa eu tirar o disco aqui, ele vem com esse papel aqui, cara, papel bem simples, não tem proteção nenhuma, eu acho que até pode arranhar, né, muitos colecionadores, inclusive, rasgam ele, né, põem fora porque dizem que arranham os discos. O que eu fiz neste caso? Eu peguei uma proteção normal interna, né, um saco de vinil interno, onde eu coloco para proteger, mas aí apenas porque eu não quero colocar fora, né, cara, esse de papel aqui, eu acho que fica valendo mais com o material original. Então assim, eu não coloco fora e protejo. Mas se tu quiser rasgar e colocar fora e utilizar apenas uma sacola proteção interna, né, um saco de proteção interna, fica à vontade, porque muita gente rasga mesmo, muitos colecionadores põem fora porque acreditam que esse papel ele não é feito para conservar, né? Vai acabar dando uma arranhada, não que seja uma arranhada profunda, mas fica aquelas marquinhas no vinil. Cara, um outro caso bem interessante que eu não encontrei aqui no mercado nacional, mas eu vi muitos vídeos, inclusive, para fazer esse vídeo, alguns vídeos gringos, é o caso desse Jimi Hendrix aqui, ó. É uma sacolinha, e aqui dentro dessa sacolinha ela tem uma proteção que é um papel de arroz, cara. É bem legal isso aqui, cara. Eu confesso que eu não encontrei no mercado brasileiro. E se eu encontrar, possivelmente vai ser muito caro, né? Então eu vou acabar não adquirindo. Mas é muito bom saber que existe um material, se você for Estados Unidos e Canadá, né? Ou mesmo Europa e por um acaso quiser trazer alguns de lá para proteger a sua coleção. Acho que é bem válido, sim. É um bom material porque ele não arranha, não deixa nem as marcações, né, de arranhado. Neste caso. Deixa eu guardar aqui o Jimi Hendrix. Vamos lá. Outro caso aqui, cara. Esse aqui vem com discos, né? Aquele do Sepultura, do Roots, ali também veio assim, então não vou mostrar os dois, mas vou mostrar um. Que é de papel, que nem lá o do Ghost, que eu mostrei pra vocês. Só que ele tem, cara, uma sacola, um saco de proteção interno mesmo nele, ó. Ele é colado, não sei se vai poder dar pra enxergar, mas ele é colado. Então ele fica super bem protegido, o disco, né, cara? Então é um papel externo com um saquinho interno. Também é uma grande opção. Eu não encontrei algo assim no mercado brasileiro para vender, talvez, até porque não tenha procurado muito, mas se você encontrar ele, é uma ótima opção sim, cara. Esse aqui vale muito a pena. Cara, e por último, é o saco tradicional, cara. O saquinho tradicional de 30,5 centímetros, né? Então aqui, ó, para um vinil normal como esse. Esse aqui, ó, é o 30,5, é o diâmetro da capa do disco, se não me engano. Esse aqui é um 0,06 micras, né? Que é o diâmetro dele ali, né? Existe o 0,4 e o 0,2. Mas, de novo, cara, eu confio bastante nos que são um pouco mais... esse diâmetro aqui... Diâmetro não, essa dimensão um pouco mais grossinhas, né, cara? Ajuda a não arranhar, conserva mais. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. 30,5 com 0,06 micras, né, cara? Que protege mais o disco de vocês. Cara, agora eu vou convidar vocês a irem lá pro quarto onde está o meu equipamento de vinil. E juntamente lá tem um móvelzinho onde eu guardo. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês devem guardar os seus discos de vinil.
Bom, terceiro e último passo do nosso vídeo de hoje, cara, é como a gente vai guardar os nossos discos na prateleira, né? Então é o seguinte, cara, quando você compra um disco, principalmente usado, né, normalmente, cara, esse disco ele vem guardado em envelope assim, ó, de lado, cara, né? Então a abertura fica de lado. Cara, pode ser, a princípio, mais fácil de manusear, e realmente né, cara, com ele guardado de lado, você consegue tirá-lo com mais facilidade, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá com ele de ladinho aqui na prateleira, vai puxar e tal, né? E consegue manusear ele melhor. Porém, cara, depende da maneira ou da altura da sua prateleira, quando você tiver com ele aqui, ó, e deixar ele assim de lado, você pode estar tirando ele e ele, sei lá, em algum descuido ele escorregar o disco, cara. E quando ele escorrega e vai pro chão, pode ter certeza que ele vai arranhar, então não tem mais volta. O que eu aconselho, cara? Vamos lá. Colocar o disco com a boca pro lado, né? Então a gente põe o disco em pé, aqui, assim. Opa, vamos lá, aqui. Em pezito, beleza? E o vinil, cara, a boca da sacolinha nunca virada para cima, porque ele no manuseio vai saber que pode escorregar. Então o que você pode fazer? Você coloca a boca, dobra ali as pontinhas, ó, e coloca a boca pro lado. Então se por acaso, né, que é bem difícil, né, ele cair da sua mão, primeiro, ele vai estar virado para cima, e se por acaso ele rodar, ele não vai rodar o vinil, né, cara, possivelmente vai cair com o plástico, né. Então, assim, é bem importante esses dois pontos, né? Um outro ponto super importante, pô, mas por que tu guarda por fora o vinil, né, e não coloca dentro do envelope, né? Porque por fora eu evito aquela marca de wear ring, né, ring wear, que fica aqui no disco, né? Então discos pretos como esse aqui, por exemplo, dá pra ver que já tem um pouquinho, ó, mas a gente evita disso se agravar guardando ele por fora, né? A pressão dele, quando estiver na estante, vai ser diferente. Outro ponto, cara, que a gente não pode esquecer é que nunca guarde sua coleção de vinil na horizontal, assim, cara. Nunca deixe eles assim. Obviamente, por alguns segundos, que nem tá aqui, a gente tá conversando, batendo papo, perfeito. Mas eles não podem ser guardados assim por causa da pressão dos que estão em cima sobre os que estão embaixo e pode sim danificar o seu disco. Então agora, tranquilamente, você pode guardar, né, e não precisa ter medo, pode guardar aqui, pode puxar com força, que você não vai perder o vinil dentro da capa aí, né, e fica bem guardadinho. Eu, no caso aqui, catalogo os meus em ordem alfabética, também deixei aqui, tem um vídeo aqui no canal falando sobre como catalogar, vou deixar aqui em cima. E depois por ordem ali dos anos de lançamento dos discos daquela banda, né, cara? Cara, o último recadinho aí, se você gostou de algum desses discos importados que eu mostrei, Sepultura, Jethro Tull, GZR, né, o Geezer Butler, todos eles estão à venda lá na desconecta.com.br, com o vendedor Atrac, né? Caso não esteja lá no catálogo mostrado, você pode entrar em contato com ele e faça a sua reserva. E não te esqueça também, se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de compartilhar com os seus amigos e até o próximo vídeo.